Você sabe quem foi Mefibosete na Bíblia? Conheça neste estudo a história de Mefibosete, o filho de Jonatas que foi tirado de Lodebar para se assentar à mesa do rei em Jerusalém. E entenda quais foram as lições que podemos aprender com seu exemplo de vida. Mas antes, se inscreva em nosso canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho para receber nossos próximos conteúdos. Esse é o Mefibosete mais conhecido da Bíblia. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul e evidentemente sobrinho do outro Mefibosete já citado. Sua história é marcada por tragédia e frustrações. Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai e seu avô morreram em batalha. Quando sua ama recebeu a notícia de Jezreel sobre as mortes do pai e do avô do menino, tentou fugir apressadamente com ele, mas ela acabou deixando o menino cair de seus braços, fazendo com que Mefibosete ficasse aleijado dos 2 pés. Lodebar ficava a leste do rio Jordão. Muitos estudiosos consideram que provavelmente Lodebar é o mesmo lugar chamado de Debir. O profeta Amós, de forma sarcástica, faz um jogo de palavras ao usar a expressão "vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar", já que esse nome significa literalmente coisa de nada, também no sentido de esquecimento. Em Lodebar, Maquir, filho de Amiel, se encarregou de cuidar de Mefibosete. Também teve um filho chamado Mica. A história de Mefibosete realmente ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou de sua amizade com Jonatas. Então, ele perguntou se ainda havia restado alguém da casa de Saul por quem ele poderia mostrar lealdade em honra a essa amizade. Na ocasião, Ziba, servo da casa de Saul, informou o rei Davi sobre Mefibosete. Então, imediatamente, o rei Davi mandou buscar Mefibosete em Lodebar. Ele entregou ao filho de Jonatas as propriedades de Saul, permitindo que ele sentasse diariamente à mesa do rei. Davi também ordenou que Ziba fosse o seu servo. Ainda no livro de Samuel, temos o relato da traição de Ziba no tempo da revolta de Absalão. Naquela ocasião, Davi havia fugido de Absalão e Ziba foi ao seu encontro, levando provisões necessárias para aquele momento difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente de Mefibosete. Ele disse a Davi que o neto de Saul estava cobiçando o reino. A princípio, Davi acreditou na mentira de Ziba e deu a ele tudo o que pertencia a Mefibosete. Mais tarde, quando o rei Davi retornou depois da morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro dele para se defender e provar sua inocência. Ao chegar à presença de Davi, Mefibosete foi questionado por ele acerca do ocorrido. Então,
ele teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Mefibosete contou que havia pedido que Ziba selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi. Porém, Ziba o deixou para trás e arquitetou um plano para acusá-lo de traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, Mefibosete se lamentou por ele profundamente, conforme o costume da época. Isso significa que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. Essa foi uma atitude de clara fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele compactuava com o plano de Absalão. Após conhecer a versão da história dada por Mefibosete, Davi acreditou nele, porém, ainda assim propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. Surpreendentemente, Mefibosete abriu mão de toda aquela herança. Ele deixou com que Ziba ficasse com todos os bens e mostrou que sua preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. Os relatos sobre Mefibosete terminam no episódio em que membros da casa de Saul foram executados pelos gibeonitas. Naquela ocasião, Davi o poupou de ser morto juntamente com 7 outros familiares de Saul, incluindo seu tio, que também se chamava Mefibosete. A história de Mefibosete proporciona um grande sermão que traz importantes lições, mas definitivamente o foco desta história não é sobre prosperidade, mas sobre o caráter de um homem que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado à sua casa.